Olá, seja bem-vindo a mais um debate no Folha, o seu jornal digital. E o nosso tema de hoje é um tema muito polêmico e é um tema que é muito interessante, que importa muito para os empresários. Nós estaremos falando sobre inadimplência. E para esse tema, eu convidei o meu amigo, que ele é advogado, atuante em direito do trabalho, direito empresarial e civil, membro da Comissão de Estudos e Debates sobre Projeto Socioeconômico do Sul e Sudeste do Pará, secretário da ATEP, Associação dos Advogados Trabalhistas e Previdenciários do Pará, em Marabá, e sócio proprietário do escritório SR Advogados. O meu amigo Dr. Rodrigo Santos. Doutor, seja bem-vindo ao Folha. Olá, tudo O jornal bom? está aberto ao senhor. Ok, obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo convite e agradecer muito essa oportunidade de falar de tema tão relevante para a nossa sociedade, principalmente para os empresários da nossa cidade. Doutor, o que é inadimplência? Bem, Hermes, inadimplência é o ato de alguém deixar de pagar um débito na data efetiva do vencimento. Ou seja, quando um consumidor ele faz uma compra a prazo e ele não faz o adimplemento, que é o pagamento na data combinada, ocorre o fenômeno da inadimplência. O que também pode ser considerado tão somente uma consequência, uma reação de uma outra ação, que é a venda a prazo. A venda a prazo que é feita sem critério, sem metodologia, sem uma blindagem patrimonial, vai gerar necessariamente uma inadimplência. Vide uma venda onde o consumidor ele não tem condições de pagar o que ele está comprando. Digamos, um pai de família, um cidadão, ganha aí, digamos, R$ 1.500 por mês. Ele não tem condições de comprar uma Ferrari para pagar R$ 5.000 ou 10, 15 mil reais de parcela. Então, dando esse exemplo bem grotesco, só para simbolizar o seguinte: quando alguém compra algo que excede o seu poder econômico mensal, a sua tendência para a inadimplência é altíssima. Por isso, o empresário ele tem que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento onde ele desejar vender a prazo. Quando que um cliente ele é considerado inadimplente? Vou dar um exemplo aqui. A empresa tem um cliente e ele sempre pagou as parcelas em dias, sempre pagou aquela, em dias. Só que aconteceu um imprevisto e eu não estou falando de empresas grandes que têm filiais na cidade, não. Isso aí, empresas locais mesmo de Marabá. E acontece que na 10ª parcela ele atrasou. A última parcela, exemplo, ele atrasou. Aquele cliente, ele já é inadimplente para a empresa em termos da próxima compra? Tipo, não, ele atrapalhou, ele atrasou, então a próxima compra ele não é tido mais como um cliente que tenha crédito. Pois é. Hoje no mercado nós temos um fator de medida de crédito chamado score. Esse score ele serve para medir qual é o seu potencial de risco de inadimplência numa compra. Ele pode ir de 0 a 100. Ou seja, quando você vai comprar um carro, por exemplo, um carro a prazo, pode ser que você esteja até com o seu nome, entre aspas, limpo no SPC e Serasa, só que você não consiga aprovar um financiamento. Por quê? O seu score está baixo. O seu score ele não está favorável para fazer aquela compra. Em relação a essa inadimplência que você está colocando, pelo que eu entendi, seria o seguinte: algum consumidor que eventualmente, mesmo sendo adimplente, mesmo sendo um pagador quanto mais, ele comete o ato de, em uma ocasião, deixar de pagar em dia, entre aspas. Nesse caso, os clientes que eu atendo, os empresários que eu atendo, eu chamo muita atenção para o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade. Você não pode agir com um consumidor dessa forma a ferro e fogo. Só que, todavia, você também não pode deixar de receber o ônus que é os juros do capital. Porque o salário do capital é os juros. Sim. Todo mês você tem uma folha de pagamento para cumprir, você tem despesa de luz, despesa de internet, despesa de energia, despesa de aluguel, que você precisa cobrir.
Então, já pensou se nesse mês todos os seus consumidores tiverem um imprevisto e não puderem pagar? A inadimplência, ela tem que sofrer também um fator pedagógico. Então, aí, neste caso, a multa, os juros, eles servem como esse fator pedagógico. Para quê? Esta pessoa que inadimpliu, ela não vem inadimplir no futuro, mesmo que isso seja uma coisa que ela não tenha feito propositalmente. Mas ela vai saber o seguinte: eu posso até inadimplir, mas se eu inadimplir, eu vou ter que pagar juros, correção monetária, honorários advocatícios, se os juros perdurar um pouquinho a mais do que um mês. Então, ainda que a pessoa diga, poxa, mas eu nunca deixei de pagar em dia, paguei, a regra tem que ser igual para todos. Agora, o que muda, Hermes, é o tratamento. Eu acho que o principal aí é você tratar o devedor com dignidade. Sim. E conversar com ele, olha lá, o que aconteceu e tal. Às vezes você pode flexibilizar um pouco mais, mas eu aconselho aos empresários que, em relação a juros, mesmo que seja num patamar menor, em relação à multa, em relação a honorários, exerça o seu direito, porque quando vocês, empresários, têm algum débito inadimplido também com algum fornecedor, inevitavelmente vem a cobrança de juros, vem a cobrança de taxa. Então você precisa repassar. Porque eu costumo dizer sempre que a empresa, ela não é um ente filantrópico. Ela não está ali para poder ajudar as pessoas. Ela tem uma finalidade que é o lucro. É o lucro, ela está para sobreviver. E a inadimplência, ela com certeza, se não for bem trabalhada, ela traz prejuízos incalculáveis, podendo mesmo chegar à falência de muitas empresas por causa de inadimplência. Rodrigo, existe uma fórmula, alguma prevenção que a empresa ela pode fazer para que não venha acontecer inadimplência? Vou te falar um exemplo aqui. Eu estava navegando num site, preparando a nossa reunião, e eu vi um site que falava assim, dicas de como não deixar o seu cliente vir a ser um cliente inadimplente amanhã. E lá nesse site, eles davam dicas que pra mim eu acho que era meio sem noção. Tipo assim, eles davam dica de presentear o cliente cada vez que ele pagar uma nota. Cada vez que ele paga, tipo, a prestação, foi a prestação, cada vez que ele pagar, você dá um brinde para ele, você dá alguma coisa. Isso vai incentivar a ele a não vir a deixar de pagar. Outra coisa que ele falou também, que nesse site estava falando lá, que presentear os que pagaram, né, os que pagam em dia, e colocar isso à vista, que chega ao conhecimento dos que não pagam. Com isso, eles vão falar, poxa, aquele que pagou lá, ele recebeu um brinde, então eu vou pagar também. Por que eu te falei que isso é uma ideia até boa, mas por que eu te falei que eu acho que não tem assim, um pouco de fundamento de empresa para empresa? Porque tem empresas que muitas vezes o presente vai ser até mais caro do que as parcelas. E outra coisa, tem gente que chega a atrasar, que não paga, é porque não tem dinheiro. Não é porque fala, lógico que eu sei que tem uns caloteiros, né? Existe os caloteiros que falam, não, eu não vou pagar. Mas assim, como é que eu vou incentivar uma pessoa a pagar em dia a conta se ela vai estar apertada? Existe assim, tem uma como é que eu posso dizer, uma fórmula para a empresa? Sim, Hermes. Como eu já disse, a inadimplência ela é uma consequência de um mau planejamento da venda a prazo. Se numa venda a prazo você fizer pormenorizado um trabalho de análise de crédito eficiente, exemplo, de alguns dos serviços que nós prestamos para as empresas que nós atendemos, nós temos, por exemplo, um trabalho de consulta. Digamos que uma empresa ela queira vender no boleto, vender lotes, venda de lotes parcelados no boleto. É certo que muitas pessoas não têm condições hoje de estar com o nome limpo e querer financiar um imóvel ao mesmo tempo. Nesse sentido, o que é interessante para a empresa fazer? Uma estratégia. Primeiro, na análise de crédito, você tem todos os dados do comprador. Então, primeiro, faça uma pesquisa completa, porque quanto maior é o bem, maior o risco que você está correndo. Sim. Então, faça uma pesquisa completa se essa pessoa já responde por algum processo na justiça, se essa pessoa já tem execuções, SPC e Serasa, ações criminais, justamente pelo que você falou, para ver se ele é o famoso 171. E munido dessas informações, você pode fazer outras informações acessórias. Exemplo,
Essa pessoa possui carro? O carro é quitado? Está no nome dela? Possui casa própria? Está no nome dela? Por quê? É interessante todas essas informações. Caso essa pessoa compre esse imóvel e não pague, primeiro, a garantia é o próprio imóvel. Mas e se essa pessoa construir uma edificação em cima e vender a casa para um terceiro? O terceiro sendo de boa fé, fica difícil você receber aquele imóvel. Ainda que o contrato... Mas é possível isso? Ele já fez o quê? Essa pessoa que vendeu, ela fez errado. Porque no próprio contrato vai prever que ela não poderá vender antes de quitar. Mas nós estamos falando de uma pessoa que talvez tenha agido de má fé. Mau caráter, né? Mas o que você vai fazer? Você vai pegar os bens que essa pessoa tem e você vai averbá-los para poder garantir a sua execução. Então você executa o valor do imóvel, certo? E na pretensão de receber aquelas parcelas em aberto, você pode pedir a restituição do bem, do imóvel. Mas caso o imóvel tenha perdido o próprio objeto, já tenha sido vendido para terceiro, ou seja, impossível aquela reintegração da posse, você pode reaver esse prejuízo em cima dos bens dessa pessoa. Agora, é óbvio, se essa pessoa não tem um bem, não tem um carro, não tem um imóvel, não tem nada, quanto menor é o poder dela de garantir o débito, maior é a chance de inadimplir e você ter o prejuízo com isso. Então, seja qual for o seu ramo de atuação, saiba o seguinte, você deve contar com um corpo de profissionais que venham te assegurar essa venda. Exemplo, um bom contador, um bom advogado, um bom vendedor que tenha conhecimento em lidar com o cliente para saber fazer as perguntas certas. Porque nem sempre aquele cliente que chega carrancudo, zangado, é um mau pagador. E nem sempre aquele que chega sorridente, todo bem feliz, vai te pagar bem. O inadimplente, ele não tem escrito na testa dele mal pagador nem bom pagador. O que você tem que fazer é uma análise de crédito baseada em critérios objetivos para poder garantir esse recebimento. Inclusive nós passamos por uma situação dessa semana passada aqui, né? Chegou uma pessoa toda sorridente, toda alegre, tudo, e aquela coisa, e ele fez orçamento e tudo, acabou que a gente fez o trabalho para ele de marketing, publicidade. Nós estamos com um problema muito sério. E também, já na visão, é a pergunta da Amanda aqui, ó, ela está na mesma situação. Ela diz o seguinte, ela tá perguntando, a empresa pode, até que ponto, como é que a empresa pode fazer para entrar na casa do cliente para pegar o bem de volta? Olha só, hoje o direito ele não permite esse tipo de atuação. Não permite. Nós sabemos que aqui no Pará... Nem no banco? Não. Nós sabemos que aqui em Marabá, digamos, na década de 80 até a década de 90, isso era muito comum, né? Só que com algumas inovações jurídicas, vide o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 42, ele proíbe qualquer tipo de constrangimento na cobrança. Por isso eu reforço, é importantíssimo que você, empresário, que você, comerciante, no momento da sua cobrança, você saiba o que está fazendo. Por quê? Se a pessoa te deve 10 mil reais, você vai na casa dela e fala, olha, você está me devendo 10 mil, eu vou pegar essa moto tua bem aqui e vou levar. Pronto. Primeiro você comete o crime tipificado como, não é nem roubo, chama-se exercício arbitrário das próprias razões. Você estaria fazendo justiça com as próprias mãos. Nesse caso, além de ter que devolver o bem que você pegou, você vai responder por esse crime na esfera penal e na esfera civil, você vai ter que reparar os danos morais. Pode ser que os 10 mil que ele te devia vire 100 mil reais de indenização que você tenha que pagá-lo. Então, por isso que é importante você colocar esse tipo de trabalho na mão de quem conhece. Procure um bom advogado, empresário, da área empresarial, procure um bom assessor de marketing comercial que possa te dar uma blindagem para que você faça essa cobrança, não perca o cliente e recupere o crédito, que é isso que você quer. Cobrança não é vingança, gente. Cobrança não é você pegar aquela raiva que você tem, a amargura no coração, e você falar, desgraçado, é o seguinte, agora tu vai me pagar. Sabe por quê, Ernest? Veja só, muitas pessoas até têm a intenção de pagar, mas existe um ditado que diz o seguinte, conta pequena eu pago para não passar raiva. Depois da raiva passada, eu não pago mais. E isso vai graduando de acordo com a raiva, com a humilhação que você passa. Hoje, infelizmente, nós vemos uma massificação de cobrança que torna muito impessoal esse processo.
Quantas vezes, eu sei que você é uma pessoa que paga sempre suas contas em dia, Sou. mas você já deve ter ouvido falar daquelas ligações que você recebe e muitas vezes você é agredido e desacatado pelo telefone. Alô, você é o senhor Ernest? Pois é, senhor Ernest, o senhor comprou em tal lugar aqui, que dia que o senhor vai passar para pagar, para acertar, nunca mais veio? Não é assim. Você liga, fala, olá, bom dia, senhor Ernest, tudo bem? Que bom poder falar com o senhor. Aí você já usa do neuromarketing para você fazer o que eu chamo de pós-venda. A cobrança bem feita, ela é uma pós-venda, porque você não vai perder o cliente. Olá, seu Ernest, tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala é o Dr. Rodrigo, eu sou advogado da Folha de Negócios. Então, aconteceu algum probleminha porque o senhor fez uma compra conosco e teve uma certa inadimplência. Como a gente pode fazer para poder resolver esse problema? O senhor pode passar aqui no nosso setor jurídico para a gente conversar. Nós temos várias e várias opções para resolver. Mesmo que depois não vá comprar mais, mas mesmo que ele não vai compre vender mais, mesmo também, que ele não compre mais, mas pelo menos você não terá um hater falando mal de você, Com porque certeza. o que acontece? Além daquela pessoa ela não te pagar, ela vai sair falando mal do seu negócio. E o outro cliente, como cliente, vai achar que a sua empresa ele nunca vai saber se aquela pessoa está falando verdade ou não. Então, querendo ou não querendo, você tem que agir de neuromarketing para você fazer uma campanha de resgatar a imagem da sua empresa. Por quê? Se você mesmo demonstra para todos os seus clientes que você é um empresário que não sabe vender, você está se colocando num patamar desgastante, num patamar perigoso. É melhor que você desvie essa imagem negativa. Vou te dar um exemplo. Desculpa. Quando você chega no consultório médico, você geralmente paga a consulta para quem? Para o médico? Não, você paga para a secretária. Tem uma pessoa diferente. Isso. Qual é o índice de inadimplência que o médico tem? Que ele tem que chegar ali na frente e cobrar? Praticamente zero. Porque a pessoa tem que acertar a consulta antes mesmo de ser atendido pelo médico. Mas digamos que esse médico haja com confiança e receba um cheque. E esse cheque depois volte sem fundos. Você acharia razoável o mesmo médico que te fez o atendimento chegar até a sua porta com o cheque na mão e falar: oi, Ernest, Não, eu estou de aqui maneira para alguma. Iria misturar a função que ele tem, que é primordial da medicina, com outra área que é de cobrança. Ele pode até ser um excelente médico, mas ele não tem que ser necessariamente um bom cobrador, Isso. um bom recuperador de crédito. Por isso que eu reforço a importância de você contratar bons profissionais para te assessorar. Nas empresas que eu assessoro, são mais de 28 empresas em 7 estados no Brasil, qual é o trabalho que nós temos lá no nosso escritório? Primar pela dignidade da pessoa humana do devedor. O que eu sempre digo para os meus clientes empresários é o seguinte: olha, eu te garanto o seguinte, eu posso até não recuperar o crédito, a chance é altíssima de recuperar o seu crédito, mas fazer o seu cliente não voltar mais eu não farei. Muitas vezes pasme você, às vezes eu vou fazer uma recuperação de crédito com algum inadimplente e essa pessoa também sofre pelo mesmo problema que aquele empresário que me contratou está sofrendo. Fica aquela coisa, aquele círculo, né? A pessoa não te E paga, não tá recebendo. pela forma tão carinhosa e respeitosa que eu trato aquela pessoa, ela pergunta: doutor, me dá um cartãozinho seu, que eu também estou aqui na minha empresa com problema de inadimplência. Bora resolver tudo aqui. E acaba que aquela pessoa que eu vou cobrar, ela futuramente pode se tornar um cliente também. E eu acho que é isso que é interessante, você manter essas relações abertas, porque, é claro, dividindo o joio do trigo, você sabe quem foi aquela pessoa que fez por mau caratismo e aquela pessoa que realmente está tendo uma dificuldade de pagar. Meu papel é abrir uma ponte, construir uma ponte para poder voltar com que essa relação, quiçá no futuro, seja até melhor do que foi um dia. Dentro também do mesmo assunto, o Samuel ele mandou aqui assim, ó: se um cliente deve à minha empresa e mesmo assim ele volta para comprar à vista, eu posso pegar o dinheiro dele à vista e ficar para mim na conta antiga? Não, é o Emerson. Samuel, não pode não, Samuel. Pelo seguinte, a partir do momento que você faz uma venda a crédito, aquela operação já foi finalizada. Então você tem que se munir de certas precauções para você poder receber aquele crédito. Exemplo, a dívida deve estar fundada no título de crédito extrajudicial, seja ele uma nota promissória, um cheque, um contrato, uma cédula de crédito, uma duplicata. Por quê? Se a pessoa não lhe pagar, você pode acionar a justiça e executá-lo sem nenhum transtorno.
Agora, se essa pessoa voltar ao seu comércio, depende muito do ramo que você atua. Eu, por exemplo, sou um profissional liberal. Eu não sou obrigado a assumir uma causa, um cliente, caso eu me sinta desconfortável. Agora, se o seu ramo é de atendimento ao público, como por exemplo um supermercado, um restaurante, você também, pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, você não pode expor esse consumidor ao ridículo, você não pode expô-lo ao constrangimento. Então, primeiro, se você tomar aquele dinheiro, mais uma vez, exercício arbitrário das próprias razões, e você pode responder criminalmente, civilmente, então por essa não questão. pode pegar o dinheiro do Não homem, pode. viu, Samuel? Você tem que atender ele bem, sem fazer cara feia. Pode lembrar ele da notinha, né? Ó, você Não. tem uma notinha aqui com a Eu gente. posso até fazer uma observação seguinte: se essa pessoa comprou de você, digamos, a prazo e não pagou, e ele ainda está voltando para comprar à vista, é um bom sinal. É um bom sinal porque ele está tendo uma nova respirada, um Mesmo novo que aquela rotatividade. conta lá, O que você tem que o cliente fazer falou. é o seguinte: às vezes você não está recebendo, não é por culpa do devedor, é por culpa do cobrador. Talvez você não esteja agindo da forma estratégica correta para receber aquele dinheiro. Exemplo: se um débito é suscetível, digamos aluguel, você tem uma imobiliária e tem 10 imóveis alugados. Se um desses imóveis a pessoa deveu um mês, passou para o segundo mês, para o terceiro, concorda comigo que cada vez que aumentar um mês vai ser mais difícil ele pagar? Porque com certeza. se ele não conseguiu pagar um mês, como é que ele vai pagar 10 meses? Igual o seu Madruga, né, que devia 14 meses de aluguel não pro conseguia seu pagar. barriga. Ele nunca conseguia pagar o aluguel. Por quê? Porque ele entrou numa bola de neve gigantesca. O que você tem que fazer como o cobrador, como o recebedor? Dar possibilidade para aquela pessoa de fato consiga pagar. Não sendo desconto, por exemplo, você pode parcelar aquela dívida. É melhor pingar do que secar. O grande problema, às vezes, é a pessoa querer Como receber. é melhor pingar do que secar? É melhor pingar do que secar. Peguei pra mim isso aí. Ó. Por quê? Muitas vezes você vai naquela ânsia de resolver todos os seus problemas de uma vez só e não resolve. Porque você tem que saber que aquela pessoa às vezes não tem a condição financeira de pagar. Uma coisa que nós fazemos muito lá no nosso escritório é novação da dívida. Que seria o seguinte: você deve 10 mil reais e às vezes um título de crédito que já está próximo a prescrever. Eu faço um novo contrato, você fazendo a confissão da dívida, esses 10 mil a gente joga os juros, digamos que vire 12 mil reais e parcela em 12 meses. Não é melhor você receber de forma segura R$1.000 por mês do que você ter 10 mil na mão E perder tudo. É, com certeza. Aí, o que é muito interessante é que você pode pensar o seguinte: nossa, mas esse trabalho para o advogado vai sair caríssimo do meu bolso. Não, porque eu sempre primo o seguinte: você, devedor, você tem que arcar com a sua responsabilidade. Se você fez com que eu tivesse que fazer esse título de crédito, aqui haverá honorários, e os honorários você vai arcar com ele. Então, os meus clientes, geralmente eles não pagam os honorários diretos nessa operação. Quem paga? O próprio Código de Defesa do Consumidor já permite que o devedor faça o pago, porque isso é um gasto acima do que era esperado naquela operação que não inicial. estava no contrato, Não né? estava Então, se não previsto. estava no contrato, Exatamente. quem tem que arcar é quem quebrou o contrato, né? Com certeza. Quem é que sofre mais com a inadimplência de seus clientes? Empresa grande ou pequena, Rodrigo? Isso depende muito, que volta àquele ponto que a gente colocou no início, que é de planejamento. Existem empresas que têm zero inadimplência. Por quê? Não vendem a prazo. Não existe a empresa que vende a prazo e não tem inadimplência, porque isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Imprevistos acontecem. O que eu sugiro é o seguinte: seja você um grande empresário, ou seja você um médio ou pequeno empresário, você faça o planejamento. Você faça um estudo de quanto sua empresa pode suportar de capital em giro à venda a prazo. Por quê? Se você empregar mal esse dinheiro, você pode ter sérios riscos de falência. Vou dar um exemplo. Você tem um restaurante onde suas vendas estão baixas. Para aquecer essa venda, você pode investir e apostar em venda a prazo. Por exemplo, você tem um restaurante em frente a uma transportadora. Nessa transportadora tem 25 empregados. Esses empregados vão almoçar em restaurantes longe. Você chega, faz uma reunião com aqueles, faz uma promoção e diga: olha, eu posso fornecer um crédito aqui para cada um de vocês de até, digamos, R$200 por mês. Você tem que ter o capital de giro
durante 30 dias para você segurar. E sabendo que daquelas pessoas, dos 25 que vão comprar, pode ser que 10% seja inadimplente. Mas se você conseguir fazer essa conta e esse cálculo bem feito, você vai começar a vender mais, vai aumentar seu giro, podendo investir para vender mais à vista. Às vezes você não consegue expandir o seu negócio porque sua visão é limitada. Eu não vendo fiado porque fiado não é isso. É você vender com consciência. Assim também como o consumidor deve comprar com consciência. O vendedor, a crédito, ele tem que vender com consciência. E para isso ele tem que lançar mão de profissionais que estejam preparados para atender nessa área. Mais uma pergunta aqui, ó. Ela está perguntando, Samira, ela está perguntando o seguinte. Ela disse que devia uma conta e ela foi para negociar com a dona do supermercado da rua dela. Só que quando chegou lá, ela propôs a forma de negociação e a dona do supermercado não quis. Ela quer saber assim, que ela tem esse direito, ela pode falar para a pessoa que ela deve, assim, olha, eu só posso pagar dessa maneira. Aí ela pode, ou é só a empresa que tem esse direito de fazer a negociação? Se eu entendi, essa Samira, ela tem um valor a pagar e, no caso, a credora se nega a receber. Da maneira que ela quer pagar. Perfeito. Nesse caso, existe uma operação chamada consignação em pagamento. Você vai fazer o quê? Tanto na Caixa Econômica Federal como no Banco do Brasil, você faz um depósito daquele valor que você crê ser o débito que você deve à pessoa. E você faz uma notificação extrajudicial compelindo aquela pessoa a ir resgatar o dinheiro. Caso ela não vá resgatar, o débito é tido como quitado e você pode reaver aquele valor. Mas nas parcelas que eu posso pagar? Sim. Mas é claro que esta pessoa que é o credor, ele tem um direito de defesa. Então ele pode receber aquele valor como incontroverso e apresentar o título dizendo, olha, você não me deve só isso, você deve tanto. Então, todas essas duas operações, o interessante é que você procura. A Samira, se não tiver advogado, ela pode ir diretamente ao juizado, uma das varas do juizado especial aqui em Marabá. E você, credora, que é do supermercado, mais uma vez, procure um advogado que ele irá te dizer a forma correta de você fazer essa cobrança, né? Seja ela através dessa questão da consignação em pagamento, né? Do depósito na Caixa Econômica, ou depósito judicial, né? Da consignação em pagamento judicial, onde você poderá fazer a discussão desse débito. Eu conversei com meu amigo Rodrigo Santos, ele que é advogado e veio aqui nos dar umas dicas no nosso tema tão polêmico que hoje foi sobre inadimplência. Rodrigo, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. É claro que a gente não tem a pretensão de esgotar esse tema que é tão amplo, mas para aqueles que tiverem qualquer dúvida, posso pedir para a produção colocar o meu contato aí nos comentários, e aquele que quiser, estarei à disposição para poder tirar qualquer dúvida. Obrigado. Fala alguma coisa para os nossos empresários que estão assistindo a gente. Olha, o que eu tenho a dizer para os empresários é o seguinte: o momento é de entusiasmo. Você que acredita no seu potencial, você que acredita na sua expertise, na sua tarefa social de valorizar a sociedade com o seu trabalho, entenda que o inadimplente, aquela pessoa que de repente não pagou um débito, não é um bandido, não é um marginal. Às vezes é uma pessoa que teve e tem canja de galinha, e uma boa assessoria jurídica não faz mal a ninguém. Então eu aconselho você, se já não tem um bom advogado, procure um bom advogado, procure um bom contador, para que você possa ser bem assessorado nessa demanda e você tornar de um grande capital de inadimplência um retorno financeiro agradável. E olha, nós temos tido surpresas fenomenais no nosso ramo, onde pessoas estavam totalmente desmotivadas, totalmente sem esperança alguma do futuro, e com um bom trabalho que a gente tem aplicado, essas pessoas voltaram a respirar, voltaram a ter um fluxo financeiro excelente, e hoje eles têm mais entusiasmo em vender a prazo do que tinham antes. Então eu posso garantir para vocês que um trabalho de excelência pode trazer um retorno incrível para vocês. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Agradecemos também a vocês que acompanham a gente, e acompanhe essas e outras entrevistas no site folhadenegociojornal.com.br e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!
Obrigado, Valeu, amigo. Foi bom.